Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica de Discípulos. Eu sou o Pastor Marlon e essa aula, a quinta aula do nosso ciclo de dons e ministérios, entramos agora necessariamente em dons e ministérios, né? Se você já fez o teste de dons e ministérios, esteja com o teu teste em mãos. Se você não fez ainda, o teste estará disponível no link, na descrição do nosso último vídeo, na nossa aula 4, que foi a aula da bússola de cores. Então você pode ir até lá e pegar lá o link do teste, né, em Excel, do teste de dons e ministérios. Você vai responder as questões lá, ver o resultado e vir então assistir essa aula. Amém? Vamos então começar a dar início à nossa aula de dons e ministérios. Meus irmãos, hoje nós entramos então aí, né, descobrindo meu lugar no corpo, dons e ministérios, né, que é o grande objetivo desse ciclo. Nós passamos por personalidade, passamos por desejos, por necessidades do nosso interior, pelo padrão de comportamento que temos, e tudo isso é necessário para entendermos que todas as áreas da nossa vida, a nossa personalidade, o nosso eu, tudo que o Senhor fez foi pensando no objetivo, no propósito que tem a nossa vida, né? Então, quando eu digo que nós entramos hoje em dons e ministérios, é que nós entramos particularmente na descoberta dos nossos dons e do nosso ministério. Mas na verdade todas as últimas 4 aulas, né, são, eu digo, o iceberg. Hoje é a ponta do iceberg, é aquilo que nós precisamos descobrir agora, né? Mas tudo que vem embaixo, toda a nossa personalidade, todo o nosso eu, tudo que Deus ele permitiu que nós passássemos até hoje, foi a lapidação ou o conteúdo daquilo que ele tem para a nossa vida, que nós descobriremos hoje. Amém? Vamos lá então. Com a sua apostila em mãos, se você descobriu esse vídeo por acaso, entrou nessa aula por um acaso para querer descobrir o seu dom no ministério, vai estar disponível aí o link na descrição para você baixar também a apostila, né? Então, se junte a gente, mas eu te recomendo assistir desde a primeira aula para que você consiga compreender algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje. Bem, vamos lá então, vamos dar sequência à nossa aula de dons e ministérios. Todos somos dotados de habilidades naturais e nós que dedicamos nossa vida a Deus temos também dons espirituais. Discernir essas habilidades e dons é importante para podermos potencializar a nossa vida ou o propósito para o qual Deus nos criou. O que é importante nós entendermos aqui, meus amados irmãos, nessa introdução? Há uma diferença entre dons e habilidades. Os dons são dados pelo Espírito, os dons são espirituais, os dons do Espírito que a Bíblia diz, né, são poder de Deus, não são coisas que aprendemos, não fazemos, embora haja algumas heresias por aí, não fazemos escola para aprender a falar em línguas, não temos como aprender naturalmente os dons que são do Espírito, não são nossos, é Ele que nos presenteia com esses dons. E as habilidades, sim, habilidades e talentos são coisas que nós desenvolvemos na nossa vida, que temos facilidades de fazer, habilidades que adquirimos ou talentos naturais, que são talentos que nascemos, aquelas pessoas, sabe, que já nascem com aptidão para música, isso é talento. Mas pessoas que adquirem a habilidade de trabalhar com madeira, né, isso é habilidade, são coisas naturais. Mas o dom é algo que o Espírito Santo me dá. Mas ambos, tanto os talentos, as habilidades naturais, quanto os dons espirituais, eles são para cumprir o objetivo que Deus tem para a nossa vida.
E quando nós descobrimos as nossas habilidades e descobrimos os nossos dons, então nós conseguimos potencializar aquilo que Deus nos deu. Deus disse para mim e para você: vão e façam aquilo. Esse é o teu objetivo, esse é o teu propósito. E quando eu descubro as minhas habilidades e os meus dons, então eu me potencializo de ferramentas para conseguir realizar aquilo que Deus me chamou. Se Deus me chamou para evangelista, eu vou ser um evangelista. Mas eu preciso descobrir quais são as ferramentas que eu tenho para que eu possa ser um evangelista melhor. Você está entendendo? Vamos lá então. Dando sequência aqui a nossa aula, nós vemos então a importância do tema. Qual a importância do tema? Diminuir o aparecimento de crente tatu, é aquele que vive na toca, não sai para nada. Diminui a sensação de estar perdido na vida, porque você descobre o teu propósito. Evita o isolamento. Geralmente pessoas que não sabem o seu propósito se isolam das outras. Diminuir as dúvidas ministeriais. Meu Deus, para que Deus me chamou? Para onde eu vou? O que eu faço? Evita o cansaço físico e emocional. Porque você começa a fazer tudo, mas na verdade não faz aquilo que você foi chamado para fazer. Acúmulo de funções desnecessárias, entra nisso também. Evitar problemas de relacionamento interpessoal. Evita o aparecimento de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque você está realizado. Você está vivendo o que Deus te chamou para viver. Logo, você vai ter uma tranquilidade no quesito emocional, nas emoções, e vai evitar muitas doenças que começam no psico, que começam na mente e vai para o corpo, que são as doenças psicossomáticas. E evitar o sentimento de fardo ministerial. Sabe aquela pessoa que ela está trabalhando para Deus, mas ela não queria estar fazendo aquilo dali? Por quê? Porque ela não foi chamada para aquilo. Se eu fui chamado para ser um missionário, um apóstolo, eu fui chamado para ser um mestre, eu vou ter muita dificuldade de ser um pastor. Se eu fui chamado para ser pastor, eu vou ter muita dificuldade de ser evangelista. E aquilo vai se tornar um fardo para mim. Mas quando eu descubro para que eu fui chamado e quais são as ferramentas que eu tenho para fazer aquilo dali, eu consigo fluir na área que Deus me chamou. Entendendo o que é dom e ministério. Vamos lá então. Os dons são presentes que recebemos de Deus. Olha o que diz Efésios 4:8. Por isso as escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Então o Espírito, o único Espírito, ele que concede esses presentes, essas dádivas a cada um de nós. Então, lembrando que dom eu não desenvolvo, dom eu não tenho como adquirir sem que o Espírito me dê. Então nós não escolhemos, dons nós não escolhemos. Não tem como eu escolher o dom de profecia, não tem como eu escolher o dom de interpretação de sonhos, não tem como eu escolher o dom de interpretação de línguas, não tem como eu escolher o dom de expulsar demônios, não tem como eu escolher o dom. O dom é me dado de acordo com a vontade soberana do Espírito Santo. Então ele concede a cada um de nós de acordo com a sua própria vontade. O dom deve ser usado na edificação da igreja, com a finalidade de contribuir, ajudar e auxiliar. Aí você vai ver aí o texto de Efésios 4 ainda. Gente, o dom ele deve ser usado para edificar a igreja. Ele não deve ser usado para benefício próprio. A finalidade do dom é ajudar, auxiliar. Inclusive, quando Paulo se depara com a igreja ali de Corinto, usando os dons para benefício próprio, ele repreende aquela igreja. E ele diz que acima de todos os dons está o amor. Ou seja, toda a utilização que vamos fazer dos dons, ele precisa ser focado em amar a igreja, edificar o corpo de Cristo, em glorificar a Deus através disso. Por isso que Paulo ele repreende aquela bagunça do dom de línguas. Fala assim, gente, se tiver mais de 2, 3 aí falando em línguas e não tiver alguém que interprete, vai virar bagunça, entendeu? Você só está edificando a si mesmo. E o objetivo do dom não é edificar a si mesmo. Embora o dom de línguas ele sirva para a nossa edificação, e isso é bom, ele é edificante para quem fala, Paulo está dizendo o seguinte, olha,
se for para ficar uma bagunça na igreja, se cale, porque senão você vai estar sendo edificado, mas a igreja toda não vai estar conseguindo prestar atenção no culto, não vai estar conseguindo entender nada. Tá entendendo? Então, Paulo diz o seguinte, se for para edificar a igreja, beleza. Mas se não for para edificar a igreja, filho, tome muito cuidado. Porque daí não seria a finalidade dos dons. Cada um tem a área e forma de atuação. Há uma grande variedade de dons e formas de exercitá-los. Olha o que diz 1 Coríntios 12. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Tudo isso indica que Deus respeita as nossas individualidades e nossas características especiais. Agora nós olhamos para as outras aulas e percebemos que lá nas outras aulas, vamos pegar aqui o DISC como exemplo. Lá no DISC você percebeu que você é dominante, você tem o D, você é o D, né? E você vai perceber, ou talvez que você seja o S, né? Que é o estabilizador, que gosta de estabilidade. E aí você vai perceber muito, e você vai muito mais na última aula, vai ser muito legal na última aula isso, mas você já está percebendo, na bússola de cores já deu para perceber bastante, no dom você já percebe que toda a tua personalidade, ela se encaixa com aquilo para que Deus te chamou. É Deus que está no controle, desde a tua formação de personalidade até a sua chamada ou o seu presente que você recebe do Espírito Santo. É Ele que escolhe esse presente, é Ele que escolhe o que dá para você, né? Eu gosto muito, e assim, eu sou um fã de carteirinha das Crônicas de Nárnia, e se você puder assistir o filme, pelo menos, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você vai perceber que Deus ele dá... ali no filme é o Papai Noel que dá para eles ali, os jovens ali, nas Crônicas de Nárnia, mas você vai perceber que ele dá um presente para cada criança. São 4 irmãos e ele dá um presente para cada irmão. Mas nenhum presente é igual. Todos os presentes são diferentes. E além de todos os presentes serem diferentes, esses presentes não são meros presentes. Cada presente é uma arma de guerra, é uma ferramenta de batalha, né? Então ali C.S. Lewis, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, um grande cristão do século XX, ele está dizendo que o Senhor ele nos dá ferramentas diferentes para cada um, presentes para cada um de nós, que são ferramentas, mas de acordo com a nossa personalidade. Aonde nós vemos isso ali no filme, e se você assistir você vai perceber, ele dá uma espada para o menino, ele dá uma flecha para a menina, e para a menorzinha, que é a Lúcia, a pequenininha, ele dá um remédio que promove cura. Por quê? Porque ela não tem estatura para ir para a batalha, ela não tem personalidade para guerrear, né? Os outros têm personalidade para guerrear, a irmã mais velha tem personalidade para guerrear. Ela não, você percebe que é uma menina doce, é uma menina mais tranquila, é uma menina que ela muito bem gosta de cuidar dos outros. Você percebe em toda ali a narrativa das Crônicas de Nárnia. E o Senhor ele dá de acordo com a personalidade de cada um. E isso entra naquilo, e eu estou citando as Crônicas de Nárnia para nós entendermos o seguinte: o Senhor ele dá a nós de acordo com a nossa personalidade. Quando nós olhamos para as outras aulas, para o DISC mais necessariamente, nós percebemos que o objetivo de Deus para a nossa vida não estava só quando fomos batizados com o Espírito Santo, ou quando formos batizados com o Espírito Santo e derramar dom sobre a nossa vida e dar um ministério para nós. Não, Ele já predeterminou o ministério que teríamos há muito tempo atrás. Ele já planejou nos dar o que nós receberemos como dádiva de Deus desde a nossa formação. Porque desde a nossa formação, Ele já está promovendo tudo para que a gente cumpra o objetivo para qual Ele nos criou. Porque Deus tem propósito para a nossa vida.
Então, o ministério que Deus ele te deu e os dons que Deus te deu, ele vem de acordo, né? Os dons vêm de acordo com o teu ministério, né? Os dons são ferramentas para o propósito é o teu ministério, né? E o ministério, ele vem de acordo com a tua personalidade. Deus não vai, dificilmente você vai ver alguém que é ser evangelista. Na verdade, alguém que é impossível que seja evangelista. Por quê? Você olha lá no DISC, a característica do ser é não gostar de estar com pessoas, é de lidar com coisas, é de fazer trabalhos manuais, é de não estar no meio de gente. Então você imagina um evangelista que gosta de trabalhos manuais, que não gosta de estar no meio de gente. Você está entendendo? E pela experiência que temos de conviver com pessoas e trabalhar com dons e ministérios, a gente percebe muito isso. Eu nunca vi alguém que é ser evangelista, né? E vice-versa em todas as áreas. Tem uma personalidade para cada tipo de ministério, né? Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso naquilo que ele faz. Então, olha o que Deus fala para Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi e te separei como profeta entre as nações. Ou seja, Deus ele escolhe Jeremias desde o ventre, desde que ele é um feto, e ele diz o seguinte: eu já te separei para profeta. E agora, durante toda a vida de Jeremias, ele vai ter experiências, ele vai ser criado, Deus vai fazer com que tudo coopere para que Jeremias um dia cumpra o seu papel de profeta. Assim serve com todos nós. Tudo na nossa vida se encaminhou para que a gente cumprisse o nosso papel de pastor, de evangelista, de mestre, de profeta, de apóstolo. Amém? Vamos lá então. Dando continuidade aqui, os dons são interdependentes e atuam demonstrando estar interligados. O que é isso, pastor? Nós somos um corpo e Deus ele nunca vai fazer com que uma pessoa só ela seja tudo o que aquela igreja precisa, o que o reino precisa. Não, somos um corpo e por isso Deus nos torna dependentes um do outro. Somos interdependentes, por isso que a ideia de desigrejado, não, eu vou ser igreja, fora da igreja, não se cumpre. Por quê? Porque para ser igreja, um dom sempre vai completar o outro. Então um tem facilidade de organização e o outro de liderança, e esse que tem facilidade de organização, ele se une com aquele líder para ajudar aquele líder a planejar, e assim eles abençoam a igreja. Então um tem o dom de línguas e o outro tem o dom de interpretação de línguas. Então um entrega a profecia, mas o outro traduz. Um é evangelista, então ele traz a pessoa para o hospital, para a igreja, mas o outro é pastor e pastoreia essa pessoa. Se o evangelista tentar ser pastor, ele vai fracassar. Se o pastor tentar ser evangelista, ele vai fracassar. Eu não estou dizendo que eles não vão conseguir, mas eu estou dizendo que eles vão se frustrar em algum momento. Ou que o trabalho deles vai ser muito trabalho para pouco resultado. Porque eu posso até bater uma massa, mas eu não sou pedreiro. Eu não tenho como colocar uma casa em pé. E assim nós dependemos um do outro. Amém? Então vamos lá. Assim precisamos saber exatamente qual é o nosso lugar nesse corpo, pois Jesus nos colocou onde Ele deseja. Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis, para formarmos um só corpo. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. E cada um é uma parte dele. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. Amém? Não tem como arrancar a mão fora e a mão sobreviver. Ela vai apodrecer. Somos partes de um corpo e o meu corpo depende da minha mão, depende do meu pé, depende do meu coração, depende da minha cabeça principalmente. Amém? Vamos lá. Os dons devem ser usados com amor a si, ao próximo e a Deus. Esta é a base da prática dos dons e ministérios.
quando você for usar o seu dom, e vamos falar sobre ele ainda hoje e na próxima aula, você precisa ter uma coisa em mente. Você precisa estar amando o teu próximo e amando a Deus. Por que dizemos isso? E por que Paulo escreve isso a Coríntios? Por que Paulo fala tanto dos dons com Coríntios? Porque Coríntios estava tentando usar os dons para autopromoção. Tem muita gente que usa seus dons para se promover. Usa os seus dons para expor o outro. Usa o seu dom para mostrar para o outro que é melhor. Mas lembre-se, precisamos usar os nossos dons com muita humildade, buscando glorificar a Deus e abençoar o próximo. Não deve ser usado como ferramenta de usufruto pessoal. É exatamente o que acabamos de falar, né? Precisamos usar para servir o nosso próximo. Descobrindo então os dons e ministérios. Vamos lá, descobrindo então os nossos dons e ministérios. Os dons devem ser buscados de acordo com a necessidade da igreja local. Ou seja, gente, uma igreja, ela precisa cumprir o seu objetivo. A igreja local, ela precisa cumprir o seu objetivo. O objetivo na cidade, o objetivo no reino de Deus. Para que Deus ele nos tem chamado? Então, de acordo com aquilo que Deus tem planejado para essa igreja, de acordo com aquilo que Deus está movendo essa igreja, os dons vão se fazendo necessários. Então, tem dons que para o momento atual que a tua igreja local está vivendo, ele não é muito necessário. Mas tem dons que para o momento atual em que a sua igreja local está vivendo, são dons extremamente necessários. Como assim, pastor? Por exemplo, hoje, na minha igreja local, vou dizer pela minha igreja local IMW Mamborê. Na minha igreja local, nós precisamos de alguém que interprete línguas? Não. Por quê? Porque nós não temos ninguém que se levanta com profecias em línguas estranhas. Logo, nós não precisamos de alguém que interprete. Mas se amanhã ou depois algum profeta se levanta em línguas estranhas, aí sim precisamos orar para que Deus levante um intérprete. Você está entendendo? Então, há momentos, por exemplo, nós temos muitos pastores na igreja, mas nós não temos evangelistas. E os pastores estão dando conta de pastorear toda aquela galera. O que nós precisamos orar? Para que Deus envie evangelistas para ganhar almas, para evangelizar pessoas, né? Gente, então, de acordo com a realidade que nós estamos vendo da igreja, nós vamos orar a Deus, levante evangelistas, levanta profetas, levanta pastores, né? Uma igreja que ela está ganhando muita alma, mas as almas não estão sendo pastoreadas. O que essa igreja precisa? De mais evangelistas? Não! Nós não devemos orar por mais evangelistas nesse sentido. Precisamos orar por mais pastores. E quando nós temos pastores, não estamos dizendo daquele cara que é o líder da igreja. Ele é o líder daquela igreja, mas não necessariamente o único pastor, porque muitos de nós temos um chamado pastoral. Não para ser o líder da igreja, não para ser o pastor titular, não. Mas assim como muitos de nós somos chamados para ser evangelistas e mestres, fomos chamados também para pastorear. E eu não preciso ser chamado de pastor para pastorear. Se eu tenho o dom do pastoreio, se eu tenho o ministério, né, pastoral, eu cuido de pessoas. Eu pastoreio de pessoas. Quantas senhoras eu conheci que são pastoras na prática? Porque Deus as chamou para ser pastoras, mas elas não são reconhecidas, nunca fizeram seminário, elas não são os líderes da igreja. Mas elas pastoreiam, elas arrebanham, elas cuidam, né? Muitos são mestres, mas não necessariamente são os pastores da igreja. Eles pregam, mas não são os pastores, porque eles são mestres. Nós precisamos identificar o nosso dom e precisamos entender que nós precisamos orar para que Deus envie aquilo que a igreja precisa. A igreja está precisando de pastores, vamos orar por pastores, de evangelistas, vamos orar por evangelistas, de intérpretes de línguas, vamos orar por intérpretes. Amém? Vamos lá então, precisamos orar sempre de acordo com a necessidade da igreja. Da mesma forma, o Espírito Santo vai agindo através de nós
dentro do que for útil para todos. Perceber que os dons são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Gente, então é assim, as pessoas às vezes, e nós, no início da conversão fazemos muito isso, nós queremos orar por muitos dons. Deus, eu quero dom disso, eu quero dom disso, eu quero dom daquilo, a gente quer servir, isso é bom, né? A gente acaba pedindo um monte de coisa. Mas assim, não é que Deus ele não possa te dar um monte de dons, né? Paulo mesmo, ele diz, olha, eu tenho todos esses dons aí, entendeu? Não tem ninguém que tem mais dom do que eu. Paulo está dizendo, e Paulo não diz isso por orgulho. Ele diz isso para aquela igreja de Corinto para dizer o seguinte, gente, eu não me orgulho dos dons que eu tenho. Eu me orgulho de Cristo, entendeu? Os dons são para benefício da igreja, os dons são para benefício do povo. Mas, meus amados irmãos, você olha para Paulo e você vê ele colocando em prática os seus dons. E é aí que eu quero pensar com você. A palavra de Deus, ela conta em Mateus 25 a parábola, né, ali dos talentos. E assim, Deus dá de acordo com a capacidade. Eu tenho capacidade de colocar aquele dom que Deus vai me dar em prática? Tenho. Então ele vai me dar aquele dom. Mas Deus sabe que se ele me der 5 dons, eu vou deixar 4 de lado e vou exercitar apenas um. E vou fazer só aquilo dali. Então não tem por que ele me dar mais, né? Ou eu vou fazer tudo pela metade. Então ele me dá um dom. Se eu administro bem aquele dom ali, ele me dá outro. E aí eu estou usando aquele ali, ele me dá outro. Né? Descobri que eu tenho chamado pastoral. E aí eu começo a viver aquele chamado pastoral. Logo ele vai começar a me dar dons, porque eu estou colocando em prática e eu estou precisando de mais. Você está entendendo? Então, de acordo com a nossa capacidade, ele vai nos dar. Então, se você quer mais dons, coloca em prática aquele que ele já te deu, aquilo que você já descobriu. Se você descobriu apenas um hoje, coloca esse um em prática e ele vai te dando o que você precisar mais. Amém? Cada um prestará contas ao Senhor da mordomia da vida, incluindo o exercício de seus dons e ministérios. Ou seja, gente, naquele dia, né? Nós não fomos condenados, somos salvos. Glória a Deus por isso. Mas teremos que responder ao Senhor, mesmo salvos, o que fizemos com o dom que Ele nos deu. O que fizemos com aquilo que Ele nos presenteou para cumprir o propósito. Nós vamos ter que dar conta e seremos também recompensados. Do contrário, haverá recompensa para a fidelidade de todo o trabalho de maneira responsável. Mateus 25, 21. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. No céu teremos galardão. Não sabemos necessariamente o que é o galardão, mas sabemos que há alguma recompensa que teremos no céu de acordo com o que fizemos na terra. Vamos lá. Deus espera de nós a fidelidade como dispenseiro e fiel é quem trabalha, executa, realiza e potencializa. Vive aquilo que Deus deseja. 1 Coríntios 4:2, de um encarregado espera que seja fiel. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Use o que Deus te deu, potencializa isso. Se Deus te deu isso aqui, faz se transformar nisso daqui. Se Deus ele te deu um dom ali ainda que você ainda está descobrindo, viva intensamente, multiplique esse talento, multiplique esse dom. Como? De acordo com aquilo que você fizer. Se Deus te deu o dom, por exemplo, ali o dom de trabalhar, habilidade de trabalhar com coisas manuais, faça isso para a glória de Deus, potencialize isso. Você olha lá para Deuteronômio no Antigo Testamento e você vê que homens que trabalhavam, por exemplo, com ouro, com construção, eles fizeram o grande templo do Senhor. Então eles pegaram um talento que talvez era pequeno diante dos outros e transformaram em algo grande. Se você pegar o talento, a habilidade e o dom que o Espírito Santo te deu ou que ele te dará, você pode fazer coisas grandiosas com eles. Potencialize, mostre para Deus. Deus, olha, eu estou usando esse pouco que o Senhor me deu. Eu estou fazendo se transformar em muito.
né? Vamos lá. Os dons são irrevogáveis. Alguém um dia me perguntou, pastor, uma pessoa tem um dom e ela se desviou, ela perde o dom? Não. A palavra de Deus em Romanos 11:29 diz que pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Pastor, um cara lá era pastor um dia e ele caiu e se desviou. Ele não é mais pastor? Olha, ele não está exercendo o pastoreio, mas a vocação de ser pastor, o chamado que Deus teve para a vida dele de ser pastor, continua em pé. Da mesma maneira, da mesma coisa com os dons. Eu tenho muitos dons. Por exemplo, tem gente que falava em línguas e já não fala mais. Não é que não fala, não está praticando, não está em comunhão com o Espírito, mas está ali. Ela não tem como jogar fora. Você vai ver muitos homens e mulheres de Deus que se desviaram. Você pega cantoras famosas americanas, eram cristãs, começaram na igreja, Deus capacitou e perderam a sua capacidade? Não. Mas estão usando para destruição. A ferramenta é tua. Ele te deu. Você vai fazer com ela o que você quiser. Só que um dia você prestará contas o que você fez, mas ele não vai te proibir de usar da maneira que você quiser. Amém? Não usar os dons é irresponsabilidade, por isso devemos nos esforçar para alcançar a perfeição, né? Devemos ser responsáveis. Ele nos deu porque ele acreditou que a gente poderia fazer aquilo dali. Para estarmos melhorando a cada dia, precisamos nos dedicar. Por isso, estude, se aperfeiçoe e a cada dia, para servir com maior excelência. E isso está também o aumentar os talentos. Deus me deu 5 e eu vou transformar em 10. Como? Deus me deu ali uma capacidade, me chamou para ser mestre. Deus falou, filho, você é mestre, tá aqui o dom do ensino. Beleza, ele me chamou para ser mestre e tá ali o dom do ensino. Ele me deu. Nossa, que maravilha. Sou professor agora. E você vai dar aula? Não vai. Você vai dar aula se você estudar sobre aquele assunto. Se você entender aquele assunto. Então, o chamado de Deus para nós e a capacitação de Deus para nós é que eu terei facilidade daquilo dali. Eu terei facilidade de estudar por ser mestre e eu terei, por ter o dom do ensino, e terei a facilidade de ensinar, de passar para frente. Mas o conteúdo, quem busca sou eu. Você está entendendo? Então você precisa aperfeiçoar o dom que Deus te deu. Deus me chamou para ser pastor. Terei facilidade de pastorear. Mas eu precisarei estudar alguns assuntos. Eu precisarei estudar aconselhamento pastoral. Eu precisarei ler livros sobre conflitos familiares. Por quê? Porque Deus me capacitou para eu ter facilidade de resolver aqueles conflitos. Mas Deus, ele não escreveu lá, né? Não colocou lá na Bíblia como resolver o conflito como pastorear um homossexual, como pastorear um casamento sendo destruído. Embora a palavra de Deus ela nos traga instruções sobre isso, eu vou precisar estudar ela. Eu vou precisar mergulhar na palavra de Deus. Eu sou pastor, então quer dizer que eu tenho a capacidade de pastorear, de arrebanhar aquele povo? Sim. Sim, eu tenho essa capacidade. Mas o que eu vou falar? Como eu vou resolver aquele conflito? Eu vou ter facilidade para falar, mas o que eu vou falar? Eu preciso ter algum conteúdo para falar. Por isso eu preciso estudar. Estudar o quê? A palavra de Deus. Tá lá como resolver o conflito. Tá lá como pastorear o homossexual e qualquer outra pessoa. Tá lá. Então eu preciso estudá-la. Eu preciso ler pessoas que escreveram sobre aquele assunto. Então eu preciso me encher de conteúdo. E isso é multiplicar o talento. Deus me deu uma espada, mas é eu que tenho que mantê-la afiada. Amém? Vamos lá. Isso aqui, vamos pular. Talentos naturais e dons espirituais, né? Eu já falei sobre isso, que temos os talentos naturais e os dons espirituais. Então vamos pular isso aí. Como eu descubro então? Além dos testes que podem ser aplicados para ajudar no discernimento dos dons,
devemos seguir alguns passos para nos ajudar nessa descoberta e exercício dos dons. Em primeiro lugar, você quer descobrir o teu dom, filho? Ore. Senhor, para que o Senhor me chamou? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o ministério que o Senhor tem para mim? Qual que é o meu dom? Segundo lugar, se disponibilize. Senhor, se o Senhor me disser o que é, eu vou fazer. Eu quero cumprir. Eu quero. Porque tem gente que ora, mas aí quando Deus fala, não quer cumprir. Então ore e diz, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Né? Então, terceiro lugar, informe-se. Né? Como? Quais são os dons? Quais são o que é ministério? Quais são os 5 ministérios? Você sabia que na Bíblia tem 5 ministérios? Cada um de nós somos um dos 5. Um dos 5 ministérios nós somos. Né? E então só tem 5 possibilidades do que você pode ser ministerialmente falando. Você precisa descobrir qual que é. Né? Então são só 5. Então você precisa pelo menos se informar quais são os 5 ministérios, quais são os dons. E é isso que nós estamos fazendo nessa aula. Né? Responda. Então, responda aos questionários. Faça aí os questionários, responda. Olha, dos dons e ministérios são 180 perguntas. Né? Além de um teste online que eu passo para quem quiser tirar uma dúvida ainda. Mas são 180. Eu não estou dizendo que o teste ele é totalmente confiável. Eu não estou dizendo que o teste ele é... Não. Até porque para você realmente ter o dom manifesto na tua vida, você precisa ter sido batizado com o Espírito Santo. Então o teste ele só vai dar alguma... De acordo com a tua personalidade, ele vai dizer o seguinte, olha... Provavelmente, pode ser que os dons mais latentes em você são esses. Aquilo que Deus tem para a tua vida é isso. O teste ele vai supor, mas ele não vai concretizar. Por isso que nós estamos fazendo tantos testes. Né? Descubra, né? Pega o resultado, olhe, analise, vê se faz sentido. Né? Experimente. Tá aqui que é para eu ser, tá aqui que é mestre. Então vamos experimentar. Vamos fazer alguma coisa na área do ensino, vamos tentar ensinar alguma coisa. Deu aqui evangelista, vamos sair evangelizar então, vamos, né? Experimente, faça, né? Mas aqui deu 3 ministérios, tenta exercer os 3 e ver qual que você se encaixou mais. Deu aí, aqui esse dom, tenta colocar em prática, ver se, né? Você vai então experimentar e aí você vai avaliar. Não, mas olha, por exemplo, deu agora na última turma que nós passamos, uma pessoa deu 2 ministérios e não existe, é só um ministério. E deu 2 ministérios. E aí o que a gente fez na última aula? A gente avaliou, a gente olhou os dons, quais os dons tinham, quais as experiências da pessoa, quais os gostos da pessoa, e a gente percebeu que tinha um que realmente não era. Você está entendendo? Então a gente vai avaliar. E pergunte pro outro, o que você acha que eu sou? Pergunte pro teu colega de turma, pergunte pro professor, pergunte para os amigos, pro pastor. Pastor, o que o senhor acha que eu sou? Amém? Vamos lá então. Então neste teste de dons que realizamos, você respondeu 180 perguntas. E se ao responder as perguntas do questionário, você foi sincero, você descobriu seus dons manifestos e latentes. Ou seja, você descobriu os dons que tá assim, meio óbvio na tua vida e você descobriu dons que muito provavelmente você tem ali. Você precisa dar uma analisada melhor nisso daí e buscar em Deus isso. Geralmente os dons manifestos são dons manifestos, né? A palavra já diz, são dons que você já fez algo com ele. Por exemplo, eu expulsei um demônio uma vez. Você acabou de ver algo manifesto. Não, uma vez falei em línguas. Então você já viu um dom manifesto. Né? O que é dom latente? Eu percebo que eu tenho facilidade para ensinar, mas eu nunca dei uma aula. Alguém nunca me disse, olha, quando você falou, quando você ensinou, eu entendi. Então não foi manifesto ainda. Mas pode ser que esteja ali dentro de mim, porque algumas coisas me fazem acreditar nisso. Algumas perguntas que eu respondi eram nessa direção. Então vamos lá para o teste de dons. Se você não respondeu, responda antes de continuar essa aula e antes de assistir a aula 6. Amém? Vamos lá.
apontamos 30 dons com base no material do Christian Schwartz. Após responder, você irá descobrir quais são os seus dons manifestos e quais são os seus dons latentes. Mas qual é a diferença? Isso que eu acabei de falar, né? Seus dons manifestos você já fez uso, foram confirmados, né? Que leva a você a assumir responsabilidades nessa área. Dons latentes são dons que podem ser tendenciosos, se deve fazer experiência, testá-los, geralmente estão ligados com apoio aos manifestos, porém pode existir uma propensão a assumir responsabilidades nessa área. E você vai ver uma coisa aí no teu teste, esteja com o teu teste em mãos agora. Pastor, se eu tenho mais de 11 lá em cima, mais de 11 manifestos, falta de autoconhecimento, pode ser, é uma possibilidade, né? Você respondeu tudo ali sem nem pensar. Aceitabilidade social, você está tentando fazer de tudo, né? Fazer coisas demais e perder o foco do seu chamado. É perigoso, tá? Se você está tentando fazer um monte de coisa. E se o meu dom não aparece, está tudo lá embaixo? Às vezes uma falta de autoconhecimento, estado emocional ou falta de uma vida prática na comunidade. Esse terceiro é o principal. Eu não tenho trabalhado muito na comunidade, eu não tenho trabalhado muito na minha igreja local. Logo, não vai ter manifesto dom nenhum, né? Automaticamente. Amém? Quais são os dons? Dos dons citados no Novo Testamento. Efésios 4. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. O que é isso, pastor? Os 5 ministérios. Então aqui estão os 5 ministérios, você já vai conseguir aí identificar, né? Então, gente, o que está em vermelho aí no slide para você são os 5 ministérios. O resto é dom, que vão ajudar você a realizar o teu ministério. Então, existem 5 ministérios na Bíblia. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, né? Eu vou explicar melhor a questão do apóstolo na próxima aula, né? Mas você precisa entender que nós somos um deles, né? Então, ou nós temos o ministério do apostolado, ou de profeta, ou de evangelista, ou de pastor, ou de mestre. Um desses você é, tá bom? Se caiu um desses no teu teste, se caiu um desses, é esse que você é. Se caiu 2, na próxima aula ou aí no decorrer das aulas você vai começando a identificar qual dos 2 de fato você é, né? Mas nós somos um desses ministérios. Então você vai ver que vai cair vários dons, mas ministério vai dar um em cima. O ministério que der mais alto você pode excluir os outros. É aquele ministério ali, né? E tem os dons. Romanos 12, dom de profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e socorro. 1 Coríntios 12, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons do Espírito citados no Novo Testamento. Há dons que vemos também na vida de homens e mulheres de Deus na Bíblia. Percebemos que há algo de Deus ali sobre a vida das pessoas, interpretamos também como dons, e há também habilidades, né, que o Espírito Santo, que Deus ele permitiu que tivéssemos, tá bom? Mas esses são os dons que a Bíblia cita que o Espírito nos dá. Amém? Vamos lá então. Dons espirituais e funções universais. Qual é a relação que existe entre o dom e a sua função universal? Mas o que é a função universal? É a prática delegada a cada cristão, independentemente da existência ou não de um dom específico na área de atuação. Ou seja, eu posso ter os dons de evangelização, contribuir, fé, oração, ajuda e serviço. Isso são dons, tá bom? São dons específicos. Mas todo cristão foi chamado a compartilhar, ofertar e dizimar, crer em Cristo, vigiar e orar, ajudar as pessoas e executar tarefas, né? Então, por exemplo, tem o dom de evangelista, mas todos nós somos chamados a compartilhar a Cristo.
Há o dom de contribuir, pessoa que tem muita facilidade na contribuição. Mas todos somos chamados a ofertar e dizimar. Né? Há o dom de fé, pessoas que acreditam muito facilmente no sobrenatural. Mas há o chamado de todos nós a crermos em Cristo, que é a fé para a salvação e a fé como dom. A fé para a salvação é a fé em Cristo. Todos somos chamados a vigiar e orar. Mas há pessoas que têm facilidade em passar horas e horas em oração. Todos somos chamados a ajudar as pessoas. Mas tem pessoas que têm o dom de ajudar pessoas. Né? Todos foram chamados a servir ao nosso próximo. Né? Mas tem pessoas que têm prazer em gastar a sua vida servindo. Amém? Ter um dom não pode nos tornar exigentes. Né? Querer que todo mundo faça aquilo dali. E não ter o dom não pode nos tornar irresponsáveis. Ah, não. Ele que foi chamado para ser evangelista. Todos somos chamados para evangelizar. Amém? Essa aula, meus amados irmãos, ela fica por aqui. Essa aula de dons e ministérios introdutória, ela fica por aqui. A teoria sobre dons, o porquê buscarmos os dons, como utilizarmos os dons e como descobrirmos os dons. Eu espero que tenha sido bênção para você. Na aula 6, que é a próxima aula, nós estudaremos cada um dos dons. Passaremos por cada um dos dons, explicando cada um dos ministérios e cada um dos dons. Então pegue a sua apostila e assista à próxima aula. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.